Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos trabalhar com subtração de números inteiros, tá? Então nós vimos a adição de números inteiros, algumas regrinhas de associativa, elemento neutro. Só que agora nós vamos ver a ideia da subtração, tá? Então nós temos aqui a temperatura de algumas cidades. Nós temos a temperatura mínima e a temperatura máxima, tá? E nós vamos trabalhar com a variação da temperatura. Então, o que é a variação da temperatura? A amplitude é a diferença entre as temperaturas máxima em relação à temperatura mínima. Então, eu pego o valor da temperatura máxima, faço continha de menos, subtraio em relação à temperatura mínima. Então, aqui, da primeira cidade de Nova York, era mais 8 a máxima, tá aqui na reta numérica, e a mínima menos 2. Qual é essa variação de temperatura? Se eu represento numa reta numérica, a distância entre elas vai representar essa variação. Então, se eu contar as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 10 unidades. Então, qual é a variação de temperatura? De 8 graus positivo a menos 2 graus negativo. A variação é igual a 10. Tá? A variação de 10 graus da máxima para a mínima. Aqui do Rio de Janeiro, mais 38 e mais 29, tá? Então, qual vai ser essa variação? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, seria 38 menos o 29. Então, essa variação de temperatura é igual a 9. Na letra C, nós temos menos 2 e menos 10. Como os dois são negativos, os dois estão à esquerda do zero, lembra? Dos números inteiros. Então, aqui seria menos 1, menos 2, tá? Menos 3, menos 4. Mas vamos contar as unidades? A distância de menos 2 a menos 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a variação entre menos 2 e menos 10 é de igual a 8. 8 graus de variação da temperatura, certo? Na outra página, a gente vai continuar. Pessoal, aqui na número 2, escreva uma subtração para representar cada uma das variações de temperatura. Descubra depois a forma de subtrair dois números inteiros diferentes de zero, tá? Então, números inteiros são positivos e negativos. A primeira, pessoal, a temperatura máxima era de 8 positivo. Então, vou subtrair a temperatura mínima. A temperatura mínima era de menos 2. Essa é a continha. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu estou fazendo uma subtração entre números inteiros. Só que aqui eu tenho menos um valor negativo. Lembra da ideia do oposto do simétrico? Quando eu tenho menos um valor negativo, menos menos 2 é o oposto de menos 2. O que é o oposto de menos 2? É mais 2. Então, 8 positivo com mais 2 positivo. Quando eu tenho dois números positivos, eu junto e mantenho o sinal. Eu tenho 8, eu tenho 2, eu tenho 10. É a resposta aqui da letra A. A letra B. As variações da temperatura. A máxima era 38, então eu vou fazer a diferença em relação à mínima. A mínima era de 29. O que eu tenho aqui? Um número positivo. Só que eu estou com negativo na frente, então eu quero o oposto desse número.
o simétrico desse número. Então, vai ficar mais 38 menos 29. Como que eu faço essa continha, pessoal? Eu vejo o sinal do maior número, o valor do módulo maior, é o 38. 38 é maior que 29, então o sinal vai ser positivo. O que eu faço agora? Eu faço a diferença. Eu tenho 38, gastei 29, me sobra 9. Então, mais 9. Aqui a última. A temperatura máxima era menos 2 e a mínima era menos 10. O oposto de menos 10, mais 10. Aqui, qual que tem o módulo maior? 2 ou 10? O 10, qual que é o sinal do 10? Positivo. Então, eu devo 2, pago 10, vai me sobrar 8. Então, eu analisei o sinal. O que eu faria para encontrar o 8? Eu faria 10 menos 2, porque são sinais diferentes. Por isso que eu analiso o sinal do módulo, do maior número, e faço a continha de menos entre eles. Se fosse os dois negativo, menos 2 e menos 5. Como o sinal é igual, eu mantenho o sinal e somo e junto. A mesma ideia de quando os dois são positivos, tá bom? Continuando, pessoal, nós temos algumas atividades. Eu vou orientando e vou fazer algumas com vocês, tá? Nós temos aqui para fazer então. Na cidade de São Joaquim, Santa Catarina, durante a madrugada foi registrada a temperatura de menos 1 grau Celsius. Aqui nós temos no termômetro. Depois de algum tempo, essa temperatura diminuiu 3 graus Celsius. A nova temperatura passou a ser de quantos graus? Pessoal, a ideia de diminuir é subtrair. Então, eu tinha menos 1 grau Celsius. Está diminuindo 3 graus. Tá? Sinalzinho de menos aqui. Era menos 1, diminuiu 3 graus. Então, aqui, o oposto de mais 3 é menos 3. Simétrico, né? Aqui as duas temperaturas são negativas. Então, eu mantenho o sinal e posso juntar. Eu tenho 1 grau com 3 graus, 4 graus. Então, quando a temperatura diminuiu 3 graus, ela passou a ficar sendo de 4 graus Celsius, tá? Número 2, pessoal, continhas. Então, vocês vão usar as ideias que a gente está vendo. Então, por exemplo, vou fazer aqui a letra A. Eu tenho aqui menos 3, menos e menos 1. Aqui eu tenho o oposto, o simétrico de menos 1, que vai ser mais 1. Eu olho o número. Qual é o módulo maior? O 3. O sinal dele é negativo. Então, eu vou deixar aqui o negativo. Como os sinais são diferentes, eu vou fazer a continha de menos. 3 menos 1, sobra 2. Então, eu devia 3. Paguei 1, fico devendo 2. Tá? Vamos fazer outro? Vamos fazer esse daqui. 118 menos 102. Qual que é o oposto de menos 102? Mais 102. 118, se não tem o sinal, é positivo, tá? Os dois são positivos, eu mantenho o sinal e junto, vou somar. Então, 118 com mais 102. 8 mais 2, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Então, mais 220. Vocês vão continuar fazendo as continhas, dúvida, pode me perguntar. Número 3, pessoal. Uma aeronave partiu de um aeroporto situado a 934 metros acima do nível do mar,
com tempo estável e temperatura de 23 graus Celsius. Ao atingir uma outra altitude, a temperatura era de menos 40 graus Celsius. Desde a decolagem até o momento em que foi atingida a altura máxima, qual foi a variação? Então, quer saber a variação da altitude e da temperatura. Então, variação da altitude. A inicial é 934, a final 6.800. Variação é a diferença. Então, nós vamos fazer 6.800 menos 934. E da temperatura, 20. Opa! A temperatura, no caso aqui, nós temos 23 graus e menos 40 graus, tá? Então, qual é a temperatura mais alta? 23. Então, ela é a máxima. Menos 40 está frio, então é a mínima. Variação de temperatura é a máxima menos a mínima. Então, aqui, menos. E esse sinalzinho de menos eu quero o oposto, eu quero simétrico. Então, vai ficar positivo. Então, a variação da temperatura foi de 23 com 40 graus, 63 graus, tá? 4. Numa cidade da Argentina, a temperatura era de 12 graus. 5 horas depois, registrou menos 7 graus. Qual é a variação da temperatura? Então, aqui é a máxima, aqui é a mínima. Então, eu faço a máxima menos a mínima. Vocês vão fazer a continha e marcar a alternativa correta, certo? Pessoal, no outro vídeo, eu só vou explicar mais um exercício, tá? O número 5, tá bom? Abraço.